Olá, nós estamos aqui hoje para mais um Circuito Assessoria e nesse mês nós vamos falar sobre diabetes e a Covid-19, que foi o tema do nosso último informativo científico lab.com. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a apresentação de slides. Então, vamos falar sobre a Covid-19 e o diabetes. Nesse mês, que é o mês de novembro, nós temos o Dia Mundial do Diabetes, celebrado no dia 14, com o intuito de uma conscientização a respeito dessa doença tão prevalente em todo o mundo, e com a intenção de divulgar conhecimento e promover o melhor cuidado da doença e das suas complicações. Então, no último dia 12, a própria OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, publicou em seu portal uma divulgação pedindo por melhoria do controle do diabetes para evitar complicações e a Covid-19 grave. Então, aqui a gente fala tanto complicações do próprio diabetes, como a evolução grave da Covid-19. Isso porque nas Américas existem mais de 60 milhões de pessoas com diabetes, e não controlada, essa doença pode provocar complicações a longo prazo e, inclusive, uma evolução pior da Covid-19. Então, esse alerta foi feito aí no dia 2 de novembro, às vésperas do dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, demonstrando essa preocupação, né, das organizações de saúde. Mas o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não é mais capaz de produzir insulina ou quando o corpo não consegue fazer um bom uso dessa insulina que produz. Três principais tipos de diabetes nós vamos falar aqui. O diabetes tipo 1, que é uma reação autoimune, na qual o próprio sistema imunológico do indivíduo ataca as células beta-pancreáticas, que são produtoras da insulina. Então, ocorre uma destruição dessas células por uma reação autoimune, uma autoagressão ao próprio organismo, e o indivíduo precisa, então, de insulina para o tratamento. Já o diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes, representa mais de 90% dos diabéticos. Inicialmente, o que acontece é uma hiperglicemia, resultado de uma incapacidade das células do corpo de aproveitarem a insulina que o corpo produz, denominada resistência à insulina. E com o passar do tempo, pode haver também deterioração da produção da insulina pelo organismo. Esse indivíduo tornar-se deficiente também da produção de insulina. O diabetes gestacional, aqui um terceiro tipo de diabetes, que tem também chamado a atenção, um tipo de preocupação, é caracterizado pela glicose alta no sangue durante a gravidez. Ele pode ocorrer a qualquer momento durante a gravidez, mas é mais comum após a 24ª semana, e geralmente resolve após a gravidez, embora essas mulheres tenham que manter um acompanhamento, pois existe um risco aumentado de que elas desenvolvam o diabetes tipo 2 a longo prazo, né, principalmente os primeiros anos, 5 anos após a gravidez, tem que fazer um acompanhamento próximo. Com relação à população, à distribuição do diabetes na população, nós temos que cerca de 72% dos diabéticos são indivíduos ativos, economicamente ativos, entre 20 e 64 anos de idade. 27,8% já são indivíduos idosos, com 65 anos ou mais, já as crianças e adolescentes, uma pequena fração dos acometidos pelo diabetes. Sendo que o diabetes tipo 1 é mais frequente em crianças e adolescentes, e o tipo 2 mais comum nos adultos e idosos. Com relação às complicações crônicas do diabetes, nós temos a retinopatia diabética, que é o comprometimento dos olhos. Essa é uma causa preocupante, inclusive de cegueira em muitos países na população acometida pelo diabetes. Então, é preciso um acompanhamento, um controle a longo prazo da glicemia para prevenir essa complicação. Uma outra complicação que tem sido mais falada, levantada com relação à saúde oral, aqui a gente tem uma via de dois lados,
tanto o diabetes pode prejudicar a saúde oral, a ocorrência de gengivite, assim como um diabetes mal controlado, né? Assim como a doença oral, uma saúde oral prejudicada, pode favorecer o descontrole da glicemia. As complicações da gravidez também é importante relatar que tanto o bebê quanto a mãe podem sofrer complicações da hiperglicemia mal controlada na gestação. O diabetes e doenças cardiovasculares também já são uma relação muito bem estabelecida, né? Corresponde aí por uma grande causa de óbitos relacionados ao diabetes, às causas cardiovasculares. Nesses indivíduos evoluem com doença microvascular e sujeitos, então, a complicações como infarto do miocárdio, também complicações do sistema nervoso central. A doença renal do diabético, a nefropatia diabética, é que nós temos que o diabetes e a hipertensão social, a hipertensão arterial e a sua combinação dos dois podem corresponder até 80% dos casos de doença renal terminal no mundo, né? Então, é uma correlação também muito bem estabelecida e estudada, e pode ser prevenida pelo bom controle da glicemia, pelo acompanhamento adequado do diabetes. E tanto o diabetes quanto a doença renal crônica também são fortemente associados à doença cardiovascular. A neuropatia diabética, que já é a doença dos nervos, né, o dano vascular e dos nervos, favorecendo as complicações do pé diabético e lesões de membros inferiores, né, cerca de 60 até 60 milhões de pessoas com diabetes globalmente podem ter complicações de lesões de membros inferiores e dos pés. No mundo, a prevalência do diabetes foi recentemente divulgado, o Atlas do Diabetes, em 2019, pela Federação Internacional de Diabetes, mostrando as regiões do globo e a ocorrência do diabetes. Então, nós temos que, no mundo, no ano de 2019, o diabetes acometia 8,3% da população, com uma expectativa que isso evolui até 9,6% da população mundial até 2045. Na região da África do Sul e Central, na região da América Central e do Sul, nós temos uma correspondência bem aproximada desse comportamento mundial, mas em outras regiões, como a América do Norte, a gente já observa uma ocorrência maior, um percentual maior de população diabética. Entre os 10 países do mundo, ou territórios, com relação à ocorrência numérica de indivíduos com diabetes, nós temos que o Brasil está na 5ª posição, com 16,8 milhões de diabéticos, né? Sendo que a progressão para 2045 esperado é de 26 milhões de indivíduos diabéticos no Brasil. Então, fica o alerta da necessidade de medidas preventivas, educação, né? Por que esse aumento tem acontecido? Tem acontecido porque, por questões de comportamento, né? De comportamento, hábitos alimentares, sedentarismo, muito pouca atividade física, associados às questões genéticas, familiares, que podem também favorecer. Então, a alimentação inadequada, associada ao aumento do peso e inatividade física, são fatores que têm favorecido aí o surgimento do aumento da população diabética, particularmente do diabetes tipo 2. Então, associado já a esse quadro do diabetes mundialmente difundido, né, já uma preocupação de saúde pública mundial, nós tivemos aí a ocorrência da pandemia da Covid-19. A pandemia é uma emergência de saúde mundial decretada pela OMS em março de 2020. O patógeno é um novo RNA vírus envelopado, o beta-coronavírus, denominado SARS-CoV-2, dado sua semelhança com o vírus da SARS.
Os primeiros casos ocorreram em dezembro de 2019 na China e se espalharam globalmente. E essa doença, então, veio se encontrar com essa população já, motivo de preocupação, que a população diabética possui essa doença crônica, com concentrações anormalmente elevadas de glicose no sangue, resultado tanto da ação deficiente da insulina ou da sua falta, né, da sua ausência da secreção. O diabetes e a glicemia não controlada já foram considerados preditores de gravidade e mortalidade em diferentes viroses, como a influenza A, a própria SARS-CoV e MERS-CoV, né, outras doenças causadas por coronavírus. Então, já se tinha esse conceito de predisposição à gravidade de doenças infecciosas. Uma meta-análise conduzida na China, de estudos da China, identificou como as principais doenças prevalentes entre os pacientes com Covid-19 a hipertensão e, em segundo lugar, o diabetes mellitus, também a doença cardiovascular e a doença respiratória. A presença de idade avançada e de comorbidades, né, como essas agora citadas, foram consideradas fatores de risco para a progressão da forma grave da Covid-19. Segundo a Associação Americana de Diabetes, a gente não tem dados suficientes para afirmar que essas pessoas com diabetes têm maior probabilidade de se contaminar pelo SARS-CoV-2. Mas uma vez infectadas, existe sim uma maior chance de que esses indivíduos portadores de diabetes apresentem complicações, um quadro mais grave da Covid-19. A hiperglicemia em si, independente se o indivíduo é diabético, se ele chega ali naquele atendimento e é constatada uma hiperglicemia, já tem sido considerado um fator de risco isolado para maior morbidade e mortalidade na Covid-19. Por outro lado, os pacientes portadores de diabetes bem controlados já são associados a uma melhor evolução do que aqueles com mau controle. Os mecanismos propostos, então, para explicar essa associação entre o diabetes e a Covid-19 mais grave são uma inflamação crônica, já pré-existente no indivíduo diabético, uma resposta imune limitada, particularmente relacionada à hiperglicemia, o diabetes mal controlado, o aumento da atividade de coagulação e mesmo a possível lesão direta das ilhotas pancreáticas, predispondo então a um controle pior ou mesmo a evolução para o diabetes tem sido questionado. A fisiopatologia da SARS-CoV, nós sabemos, já tem sido divulgado, que o vírus penetra na célula do hospedeiro através da sua proteína transmembrana, proteína spike, usando o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, né, para entrar na célula e então se multiplicar usando o maquinário celular. Esse receptor já foi descrito em vários tecidos, além do trato respiratório, nos rins, no coração, no intestino, neurônios, no endotélio vascular e no pâncreas. O vírus SARS-CoV, causador da SARS, já foi descrito como responsável por lesões de ilhota pancreática e diabetes mellitus insulino dependente agudo. Embora evidências sejam necessárias nesse sentido, o dano pancreático pode sim estar presente no Covid-19, fazendo um paralelo com esse achado da SARS. Existe, inclusive, um projeto mundial de registro de casos de diabetes recente ou distúrbio metabólico grave em pacientes diabéticos, como a cetoacidose diabética, a hiperosmolalidade, que estão sendo relacionados à Covid-19 através de uma proposta de registro mundial para que se possa estudar e esclarecer a correlação da Covid-19 com a ocorrência do diabetes ou a piora do diabetes e mecanismos que possam levar a isso. Então, estamos na expectativa do que poderá ser identificado, né? As manifestações clínicas no indivíduo diabético são as mesmas da população geral, desde quadros oligoassintomáticos a pneumonia grave, né, febre, tosse seca, dificuldade respiratória, dores musculares e cansaço, perda do olfato, faringite, tontura, cefaleia, rinorreia ou congestão nasal, dor torácica,
sintomas gastrointestinais, neurológicos, cutâneos e oculares. Apresentações atípicas, como quedas, delírio, confusão, declínio funcional, mobilidade reduzida, síncope, mesmo ausência de febre, são descritas particularmente em indivíduos idosos. As complicações mais graves e mais faladas, então, podem ser sistêmicas, né? Podemos ter a insuficiência respiratória aguda grave, as complicações cardiovasculares, então, desde a inflamação do músculo cardíaco, que é a miocardite, insuficiência cardíaca, arritmias, síndrome coronariana aguda e morte súbita. O tromboembolismo, que seria a promoção de trombos dentro dos vasos sanguíneos, né? O tromboembolismo venoso, a embolia pulmonar e a coagulação intravascular disseminada. Pode ocorrer também lesão renal aguda e lesão hepática aguda. Então, um comprometimento sistêmico, incluindo neurológico, e a síndrome da liberação de citocinas nessa hiperresposta inflamatória, que pode levar também ao choque. Um estudo de revisão propôs avaliar condições já estudadas em outras circunstâncias previamente, para tentar ajudar na elucidação desses mecanismos de pior resposta ou de evolução para quadros mais graves no diabético. Então, essa alteração da resposta imune, a eliminação viral, ela depende de ação equilibrada do sistema imunológico inato e adaptativo, e alterações nos componentes do sistema imunológico inato, que é aquela resposta imediata, a primeira fase da resposta ao contato com o vírus, que as células de defesa migram para aquela região em busca daquele agente infeccioso para combatê-lo, são descritas como prejudicadas nos pacientes diabéticos, que seriam ações como a quimiotaxia e a fagocitose, e esse prejuízo da resposta imune teria correlação com a hiperglicemia. Também evidências de que a atividade das células natural killer, que são células que também de defesa, está reduzida no diabetes mal controlado, e a atividade das células T também, dos linfócitos, estaria alterada, e os indivíduos com diabetes já teriam essa propensão a um estrado pró-inflamatório crônico em baixo grau. Com relação ao trato pulmonar, nós temos a possibilidade de uma disfunção pulmonar que já foi previamente descrita em indivíduos diabéticos, com parâmetros de função pulmonar, como capacidade vital forçada, a própria troca gasosa alveolar, comprometida em alguns indivíduos de diabetes tipo 2, isso também já foi descrito em diabetes tipo 1, principalmente havendo um mau controle glicêmico. Por outro lado, em modelos animais, já se estudaram as estruturas pulmonares e observaram que em modelos animais diabéticos havia um aumento da permeabilidade vascular e mesmo um epitélio alveolar colapsado, né, prejudicando, então, as trocas gasosas. Então, essa possibilidade de já haver algum grau de disfunção respiratória, em conjunto com a capacidade do vírus SARS-CoV-2 de infeccionar e promover a resposta inflamatória nas células pulmonares, pode agravar o quadro pulmonar da COVID-19. Com relação à disfunção endotelial, que é a disfunção do tecido que reveste os vasos sanguíneos, estudos já mostraram elementos virais e inflamatórios nas células endoteliais de pacientes com COVID-19 com morte celular inflamatória. No indivíduo diabético, a disfunção endotelial já é estudada e já é um achado consistente, independente de processo infeccioso. Então, essas lesões vasculares que acontecem do próprio diabetes crônico, né, da doença microvascular do diabetes, mas a disfunção endotelial descrita, e esse processo inflamatório endotelial da infecção pode colocar esses indivíduos em maior risco de endotelite em vários órgãos, né, inclusive com comprometimento circulatório, questionando-se até a lesão desses órgãos relacionada a prejuízo de circulação, de fluxo, ou mesmo a infecção pelo vírus naqueles órgãos, né? São questões que têm que ser estudadas e melhor esclarecidas.
Na infecção pelo vírus influenza, também estudos com relação à oscilação da glicemia observaram a indução da produção de citocinas endoteliais e de moléculas de adesão, com extravasamento de leucócitos no alvéolo, prejudicando ali a troca gasosa e piorando a função pulmonar, e no caso, na infecção por influenza. Então, são elementos que podem ser investigados também para a COVID-19. A coagulopatia, por sua vez, né, que é um favorecimento da formação dos trombos, já foi descrito em pacientes com COVID-19, internados na UTI. Esses pacientes com evolução mais grave mostram uma hipercoagulação com níveis elevados de dímero D, produtos da degradação da fibrina, do fibrinogênio, e essas taxas estariam inversamente relacionadas às taxas de sobrevivência. Então, quanto maiores os níveis desses produtos da degradação da fibrina, pior o prognóstico desses pacientes. A COVID-19 também é associada a um aumento significativo de trombose e embolia pulmonar, e essa hipercoagulação seria, em consequência, uma resposta inflamatória profunda, provavelmente relacionada à tempestade de citocinas. Como os indivíduos diabéticos já têm esse processo inflamatório crônico e essa tendência à resposta inflamatória pronunciada, eles podem estar em maior risco de sofrer anormalidades da coagulação. Bom, então, as principais observações que nós temos, né, é que o número crescente de estudos demonstra o diabetes como um fator de risco que afeta a gravidade clínica de uma ampla gama de infecções, né? Então, é uma doença que, independente da COVID-19, ela precisa ser tratada com cuidado e para que o devido controle seja feito. O diabetes é uma das comorbidades associadas à maior mortalidade e morbidade da COVID-19. E uma combinação de condições subjacentes crônicas, né, associadas ao diabetes, como a hipertensão, obesidade, doença cardiovascular, idade, junto com esses outros fatores aqui colocados como possíveis contribuintes para o aumento do risco do diabetes, ter uma evolução desfavorável na COVID-19, particularmente na condição de uma glicemia mal controlada. Tanto que a publicação inicial que eu coloquei no portal, do portal da Organização Pan-Americana de Saúde, chamava a atenção da necessidade da manutenção do controle adequado, que esses pacientes tenham acesso ao sistema de saúde, que mantenham uma vida equilibrada, com atividade física, com uma alimentação controlada, com a finalidade de controlar o diabetes e, consequentemente, prevenir as complicações crônicas, né, que são muitas, da própria doença, bem como evitar uma evolução desfavorável diante de um contexto de COVID-19. O conhecimento ele está em contínua construção, particularmente em relação à COVID-19. Existem muitas perguntas, propostas para tentar esclarecer a evolução, mas com certeza mais estudos e análises de fatores de risco vão trazer mais esclarecimentos com relação a essa associação COVID-19 e diabetes. Obrigada, até a próxima.